E é o fim da linha. Ele decidiu. Adeus, Arthur Jorge. Escolheu o Catar e deu uma banana pro Botafogo. E aí? Como é que fica agora? Será que vem o Luiz Castro? Galera tá bolada, hein? Vou mostrar pra vocês agora. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo à mídia independente mais imparcial do Brasil. Aqui é jornalismo de verdade, é jornalismo da verdade. Muito obrigado, você apoia aqui o nosso trabalho, precisamos de você. Gente, Arthur Jorge foi embora. A notícia saiu na madrugada dessa sexta-feira, de sexta para sábado, na verdade. É notícia do canal do Medeiros. Dando aqui os créditos. E tá aí na tela pra você. Agora sim, apuração minha. Confirmei que realmente o Arthur Jorge está de saída do Botafogo. O clube aguarda o pagamento da multa rescisória para anunciar oficialmente a saída do treinador. O Botafogo decidiu não apresentar proposta de renovação com aumento salarial após perceber que o Arthur já tinha decidido que iria embora. E a multa rescisória do Arthur Jorge tá ali perto de 2 milhões de euros, ou seja, 12 milhões e um pouquinho de reais. Cara, como é que fica o Botafogo agora, né? Eu vou falar minha opinião um pouco mais pra frente, mas eu quero saber de você, principalmente do torcedor do Botafogo. Aceitaria Luiz Castro de volta? Porque ele saiu daquela forma esquisitíssima em 2023, ainda no passado. E o Botafogo teve aquele problemão depois, aquela queda vertiginosa, aquele mico todo que pagou no Brasileirão 2023. E aí? O Luiz Castro negociou com o Santos, não fechou. Negociou com o Galo, com o Atlético Mineiro, também não fechou. Será que seria uma boa a volta dele pro Botafogo? Será que a torcida aceitaria o Luiz Castro, que tá aí dando sopa no mercado? É uma grande pergunta. Cara, eu vou mostrar aqui alguns comentários. E depois, como eu falei, eu vou dar minha opinião. Mas a galera do Botafogo, obviamente, está muito pistola, né? E eu acho que... Bom, não vou dar spoiler aqui da minha opinião. Olha aqui, Davi, depois de meses já era para oferecer o contrato no apito final da Libertadores. Mandaram muito mal nessa. Ele está criticando aqui a gestão do John Textor, né? A diretoria do Botafogo, que deveria ter oferecido um aumento. O Henrique aqui, ó. Ou seja, mesma linha de conduta do Castro. Já tinha decidido sair, mas ficou de jogo de cena. Antes que taquem pedra, óbvio que o Castro foi pior, mas em termos de transparência foram iguais. Será que o Henrique aceitaria a volta do Castro? Pelo jeito aqui não, né? Manuel, erra o clube que não apresenta proposta de renovação para um profissional em fase valorizada. Mesma linha do amigo de cima lá. Pela nota, Botafogo de Futebol Regatas sequer negociou. Agora é jogar o Mundial, torneio mais importante da história, com treinador aposta sem tempo para trabalhar o time. Ou sem ser aposta, né? Se for o Luiz Castro ou algum semelhante. Durcreuzio Eterno. Durcésio Melo, inclusive, já entrevistamos ele aqui no ano passado, no Olha Quem Fala Futebol Raiz, e ele deixou a presidência do Botafogo. Ele que trabalhou, foi um presidente importantíssimo, né? Subiu com o Botafogo de volta para a Série A sem recurso quase que nenhum, clube falido, e ainda fez o projeto todo da venda da SAF para o John Textor. Só mais um Portuga amarelão que veio ao Brasil fazer fama, indo embora porque acha que não vai repetir o que já fez, como Jorge Jesus e Luiz Castro. Agradeço tudo que fez, mas saiu mal pra baralho. Falou aqui o Durcreuzio Eterno. E aqui a galera respondendo, diferentemente do JJ, pela postura que teve, não deixará viúvas. E aí o Antenados na Jogada comentou aqui, ó, respondendo, mas a postura do JJ também foi ruim no Flamengo naquele ano lá de 2020. Renovou o contrato por mais um ano e resolveu sair um mês depois. Era a época da pandemia. Saiu da pior forma possível e que a torcida entenda isso. Venceu, mas não é um de nós, falou aí o Putfire. Exatamente, poderia ter conduzido a saída de diversas formas e escolheu a pior. Conseguiu sair queimado mesmo ganhando 2 títulos e 100% culpa dele. Poderia ter resolvido a carreira dele nos bastidores e não ficar fazendo leilão em TV aberta. E aí um amigo aqui, o Diego Pereira, postou o Abel Ferreira comemorando. Aqui, ó.
Gui Buchildo, cansativo isso, na boa. Cansativo ficar perdendo treinador pra time merda sem relevância no futebol, querendo atrapalhar nosso planejamento. O cara com oportunidade de jogar Super Mundial vai se esconder em futebol árabe? Que piada! Foi patético e vai sair pela porta dos fundos. Pois é. Alguns comentários pra você. Gente, agora eu vou dar minha opinião aqui, minha singela opinião. Eu concordo com a galera que critica o Arthur Jorge. Eu entrevistei ele no final, no pós-título brasileiro, lá no gramado do Nilton, no sintético do Nilton, no tapetinho, e assim, eu elogiei bastante o trabalho dele, não tinha como ser diferente, um cara que gostava muito dos jogadores, um cara que os jogadores gostavam dele, muito bom de grupo, diferente aí da maioria, ou de vários portugueses que trabalharam aqui no Brasil, não só portugueses, mas argentino também e outras nacionalidades talvez. Um treinador de muito potencial, de muito sucesso, e que vai se esconder, né? Talvez ele ache que o ano do Botafogo não vai ser tão bom pela questão dos investimentos. O Botafogo vem se mostrando... Bom, claro que o planejamento... Ele erra até nisso, né? Ele poderia ter saído antes e ter facilitado o planejamento do Botafogo. É claro que o planejamento do Botafogo está sendo afetado porque o técnico faz total diferença nesse planejamento. E aí 2025 já vai começar com o Botafogo ainda atrás. Lembrando que no dia 2 de fevereiro já tem a Supercopa. O Botafogo vai ter uma Recopa para disputar, uma Recopa Sul-Americana também, contra o Racing, lá da Argentina. Então, Botafogo com a Supercopa contra o Flamengo, maior rival, com a Recopa contra o Vélez, com o Super Mundial, que é o torneio mais importante que a FIFA já fez até hoje entre clubes, uma Copa do Mundo de clubes, uma Copa do Mundo de seleções, só que com clubes, no meio do ano, e ele vai sair pro Al Rayyan do Catar, que é o 8º colocado do campeonato Qatari. Sinceramente, na minha opinião, não acho uma boa. Claro, é uma opção dele, né? Agora, do jeito que ele enrolou o Botafogo, no que demorou a decidir, e do jeito que ele deixa um projeto que pode ser de sucesso, continuar sendo, pelo menos como eu falei, até, terminar esse ciclo aí, né, das conquistas que ele teve, ele poderia sair, o Jorge Jesus fez isso, o Jorge Jesus chegou no meio do ano, conquistou Brasileiro e Libertadores, e depois completou, né, com Recopa, Supercopa, e ainda conquistou o Carioca antes de sair. Lembrando, era pandemia, naquele ano que ele tinha renovado o contrato e um mês depois ele saiu. E o Landim não perdoou ele, né? Eu acho que o Arthur Jorge mandou mal nesse ponto. Agora, ele pode ter essas informações de que o Botafogo realmente para 2025 não vai vir forte, né? Não vai fazer grandes investimentos e vai perder. Já perdeu o Almada, pode perder o Savarino, que ele mesmo pode levar lá pro Al Rayyan. Olha que coisa, hein? Savarino, camisa 10, grande jogador. Talvez, depois do Luiz Henrique, o melhor jogador do Botafogo em 2024, nesse ano pra lá de glorioso, né? E pode perder o próprio Luiz Henrique, deve perder o Adrielson também. Enfim, Botafogo deve vir com outro time, outro técnico, outra cara para 2025. Eu quero saber de você. O que você acha da saída do Arthur Jorge? E mais, se você aceitaria o Luiz Castro? Essa é a pergunta do vídeo. Não temos nenhuma informação sobre negociação com o Luiz Castro, mas é sempre uma possibilidade, já que o Luiz Castro está solto no mercado, não fechou com o Santos, não fechou com o Galo e adorou o futebol brasileiro, como ele mesmo disse já recentemente em entrevista lá em Portugal. Tamo junto, Antenado. Apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Valeu, fui! Torcemos sem parar.